Fala concurseiro, fala concurseira. A aula de hoje, se eu pudesse dizer para ti, grava e fica assistindo ela todo dia, eu ia dizer isso para ti. Então, fica ligado, porque nós vamos falar de desapropriação, do 3TH, do ração, daqui a pouco tu vai entender sobre tudo o que eu estou falando. Nós vamos te dar os bizus de direito constitucional e, no final da aula, como de costume, resolver aquelas questões para fixar a matéria. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Gomes, primeiro sargento da Polícia Militar, professor aqui do CA Concursos, do Caminho da Aprovação. Nós estamos buscando a tua vaga como soldado temporário aqui em Santa Catarina. Olha só, gurizada, começando de pronto, dando sequência, né? Já tem as aulas anteriores de Constituição Federal, artigo 5º. Dando sequência aqui essa aula, ao compartimento de hoje, nós vamos tratar inicialmente sobre a desapropriação. E aí a Constituição já traz para nós o seguinte, ó, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação. Então tem uma lei que estabelece isso. E em quais situações? Por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então a gente já vê, e eu falei para vocês gravarem melhor, existem 3 formas de desapropriação. Ou seja, existe a desapropriação por necessidade, por utilidade e por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, olha só, a desapropriação ela é mediante justa e prévia indenização em dinheiro. E isso eles vão te cobrar na prova e vão fazer pegadinha. Pegadinha com o quê? Com o nosso próximo artigo, que vai dizer assim, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, olha só, eu tenho a desapropriação por interesse social, por utilidade pública ou por necessidade pública. E essa utilização da propriedade por meio de desapropriação, o Estado vai ter que fazer uma justa e prévia indenização em dinheiro. Opa! Então isso aqui cai na prova, Gustavo, isso aqui cai na prova. E eles vão fazer pegadinha, porque lá no uso, ou seja, está acontecendo uma situação de iminente perigo público, aqui nesse uso, o Estado poderá usar a propriedade, e aí vai ser uma indenização ulterior, depois do fato acontecido. E essa indenização só vai acontecer se houver dano. Se houver dano. Beleza? Então, professor, dá um exemplo. Então, olha só. Aconteceu uma calamidade pública, tem um perigo de desastre, e existe uma casa, tem um terreno bem espaçoso, e o Estado está precisando operar algumas máquinas que a posição é exatamente a daquela casa. O Estado pode, né, por meio desse inciso aqui, usar a propriedade particular para sanar essa situação de perigo público. Pode botar a máquina, posicionar lá, a máquina funciona melhor naquela posição e tem uma situação de iminente perigo público. O Estado pode estar usando a propriedade particular e, se ele não causar dano nenhum para esse uso, não vai ter indenização. Agora, se houver um dano, aí sim vai ter uma indenização, e essa indenização é depois, é ulterior, é posterior, é depois de acontecido. Beleza? Grava isso e vamos seguindo a nossa aula aqui. Olha só, agora a gente vai tratar do inciso que fala sobre são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, isso cai na prova, independente do pagamento de taxas, o quê? O direito de petição e a obtenção de certidões. Tá? Isso, por vezes cai esse artigo. Óbvio que eu estou grifando aqui para vocês todos os artigos principais. Então, quem já está conosco no curso completo, na plataforma, com todo o material esmiuçado, já sabe que tem outros artigos que vocês vão ter que dar uma lida. Aqui a gente vai pontuar na aula aquilo que mais cai, porque o nosso curso é focado no teu concurso. Tá certo? A gente está aí para te ajudar. Quem quiser vir conosco, caminhar de fato e está adquirindo, investindo no material completo, o link está aqui na descrição ou pode nos chamar nas redes sociais, tá bom? Continuando aqui, gurizada, olha só.
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia, nem pena sem prévia combinação legal. Isso aqui declara, faz o princípio da anterioridade da lei penal. Então, se cair na tua prova perguntando sobre o que é a anterioridade da lei penal, é esse inciso aqui que está na Constituição e está também no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, para algo ser tipificado como um crime, ser dito isso é um crime, tem que ter uma lei definindo aquilo como fato criminoso. E ainda tem que haver uma prévia combinação legal de pena. Tá? Senão, não posso, depois do fato acontecido, prever uma pena para aquele crime, tá certo? E a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui vem várias pegadinhas, e esse é o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal ela só retroage se for para beneficiar o réu. Se for em malefício ao réu, para prejudicar ele, ela não retroagirá. Beleza, gurizada? Seguindo a nossa caminhada, a gente vai entrar num dos artigos, num dos incisos mais importantes aqui da Constituição Federal e que despenca nas provas de concurso. Eu conto com a tua atenção máxima e já conto também com aquele teu like aqui. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí para nós, porque isso ajuda o canal a crescer e o CA Concurso disponibiliza muito material gratuito aí para vocês. Então, nos ajude aí a dar o like, compartilha esse vídeo com o teu amigo que está estudando, com o teu parente que está estudando, e vamos juntos nessa caminhada. Olha só, gurizada, eu trouxe os 3 artigos, os 3 incisos aqui, vou fazer uma leitura para vocês sobre eles, e na sequência eu trouxe uns slides esmiuçados para vocês memorizarem e identificarem o que a banca vai tentar fazer com vocês. Olha lá, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Tá? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha e mostrar aqui para vocês que a prática do racismo, ela constitui um crime inafiançável e imprescritível. Tá? E aí o inciso posterior ele fala assim, a lei considerar crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura. Perceba que é diferente. Ele está falando inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Lá em cima é inafiançável e imprescritível. São coisas diferentes, beleza? Então, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e os definidos como hediondos. Beleza? Certo. E aí lá embaixo, de novo, no outro inciso, ele fala constitui crime inafiançável e imprescritível. Opa! De novo, igual o primeiro. A minha canetinha que sumiu aqui, tá aqui. Olha só. Esses dois, eles se ligam. Tá? Esses dois, eles se ligam. Os dois são inafiançáveis e imprescritíveis. E o do meio, não. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, cuida com a pergunta, porque vem perguntas bem maldosas em relação a esse trecho e ele cai muito no concurso público, tá? Deixa eu separar aqui para te gravar de uma maneira melhor. Olha só. Nós tem um bizuzinho que o pessoal fala, aqui da latinha de ração do cachorro. Ração. Aqui Ra de racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Todos esses 2 crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Então, quem é inafiançável e imprescritível? Ração. O que tu tem que tomar de cuidado aqui? O racismo é o único dos 2 que a pena é de reclusão. Ou seja, se estiver falando inafiançável e imprescritível, mas com pena de reclusão, é o racismo. Se estiver falando inafiançável e imprescritível, a gente está falando do racismo e ação de grupos armados. Beleza? Isso tu precisa gravar. E aí, na outra questão, que fala, deixa eu pular um slide aqui que eu fiz uma arte aqui, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, aí agora eu estou falando do tortura, terrorismo, tráfico e hediondos. Por isso 3TH. 3TH. Um T de tortura, um T
de tráfico, um T de terrorismo e o H de hediondos, 3TH. Esses dois assuntos, eles caem muito. Eu preciso que vocês gravem isso, beleza, gurizada? Deixa eu voltar para o slide que fala da intranscendência da pena. E o que é a intranscendência da pena? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, se o João foi preso, condenado por homicídio, a pena não vai passar, por exemplo, para o filho dele. A pena é para o João. Entretanto, o que passa para terceiros é o que a sequência do nosso inciso. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, nos termos da lei, ser estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, vamos supor que o João foi condenado. A pena de prisão do João não vai passar para o filho dele. A pena não vai passar para o filho dele. Entretanto, se o João vier a falecer e ele deixar um patrimônio de herança, tá? E aí ele tiver que reparar o dano lá da vítima, aí esse patrimônio de herança, sim, o filho vai ter que pagar lá para a vítima. Não vai cumprir a pena do pai dele, mas o limite da herança do patrimônio que ele recebe, ele tem que pagar a reparação do dano e também, se teve algum perdimento de bem em relação ao crime, ele também vai ter que pagar isso. Tá certo? Vamos lá. Seguindo, e nós já vamos entrar aí logo em questões como cai na prova, tá? Não haverá apenas... Cara, esse vídeo ele tá repleto de situações que despencam nas provas e pegadinhas fortes. Não haverá penas. Então, no Brasil, não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. A pegadinha maior é na pena de morte, porque todo mundo diz, não, no Brasil não tem pena de morte. Entretanto, tem, em caso de guerra declarada. Então, a regra é não ter pena de morte, mas se tiver guerra declarada, pode sim ter pena de morte em algumas situações. Então, cuida disso, porque a banca vai tentar te sacanear. Agora a gente vai resolver algumas questões para fixar o conteúdo e ver como cai na prova. Então, vem comigo. Olha só, gurizada, como que cai na prova esse tipo de assunto? Olha ali. Solange é proprietária de um imóvel urbano onde reside. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de referida propriedade particular, e aí vai vir as assertivas. Olha só, a Solange, ela é proprietária de um imóvel urbano e ela reside ali. E o que ele falou para nós que tem na situação? Está acontecendo um iminente perigo público, e aí ele está dizendo se a autoridade competente vai poder usar isso, em que situação. Vamos ver o que diz nas respostas? Vamos lá. Assegurada a Solange indenização ulterior se houver dano. Então, pode usar, e se assegurada a Solange indenização ulterior se houver dano? Não sei, vamos ver. Assegurada a Solange justa e prévia indenização em títulos da dívida pública, independentemente de dano. Será assegurada a Solange justa e prévia indenização, independente de dano. A D diz assim, assegurada a Solange indenização ulterior independente de dano. E a letra E diz que não será assegurada a indenização a Solange, ainda que haja dano. E aí, o que você me diz? Tá lá, cara. Resposta é a nossa letra A. É assegurada sim a Solange a indenização ulterior se houver dano. Quais são os erros que tem nas outras? Vamos lá. Ó, a letra B diz que será justa e prévia. Não, pelo uso a indenização é posterior. E se houver dano? Então, tem que haver o dano e tem que ser uma indenização ulterior. Então tá errado nessas duas partes aqui. Na letra C diz que justa e prévia. Não, é posterior. Na letra D, aí diz que a indenização é ulterior, mas ele fala que será independente de dano. Não, é se houver dano. E na letra E, não será assegurada a indenização, ainda que haja dano. Não, se tiver dano, vai ter indenização. Beleza? Dá uma olhadinha nessa outra aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa outra. E aí eu vou te dizer, tá? Questão para delegado do Ceará. Uma questão bem
maliciosa da banca, bem maldosa. Eu quero ver se tu vai identificar o erro aí. De acordo com a Constituição Federal, constitui crime inafiançável e imprescritível. Opa! Inafiançável e imprescritível. Já veio na nossa cabeça o racismo, racismo e ação de grupos armados. Beleza. Sujeito à pena de reclusão. Tá aqui a pegadinha. Sujeito à pena de reclusão. E aí, o que tu me diz? Cara, ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível? É. Mas é sujeito à reclusão? Não, sujeito à reclusão é o racismo, e eu frisei para vocês durante a aula. Os outros 3T, ó, tráfico, terrorismo e tortura, são do 3TH, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Então, cuidado com a pegadinha. Ó, a pena de reclusão é para o racismo. A ação de grupos armados não traz a previsão de pena de reclusão. Caiu para delegado do Ceará agora em 2025, questão novinha da Sebrasp e bem interessante. Bora maratonar os vídeos, quem não viu os primeiros volta lá e vê, e vamos juntos no caminho da aprovação.